Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria imensamente de agradecer, em primeiro lugar, o convite do Virgílio, de estar mais uma vez aqui em Colatina, falando para vocês, numa casa tão boa, uma energia tão boa. Então eu peço, em primeiro lugar, que Jesus abençoe a cada um de nós aqui presentes, a cada um que está acompanhando também a transmissão pela Rede Amigo Espírita. E gostaria de pedir aos amigos espirituais que nesse momento possam me envolver a mim, me inspirando para falar aos corações de vocês, para trazer, quem sabe, respostas que vocês tanto buscam às perguntas, e pedir também que esses mesmos mentores, trabalhadores da casa, possam nesse momento estar fazendo a limpeza necessária em cada um de nós no decorrer dessa exposição. O nosso tema de hoje é renovando atitudes. E eu gostaria de começar contando uma história para vocês. Um tempo atrás, para ser mais precisa, alguns séculos atrás, viveu aqui na Terra um homem, filho de pai pagão e de mãe católica. Esse homem era um homem inteligente, estudado, fazia palestras na área educacional, mas era considerado um boêmio. Tinha uma vida desregrada, fazia uso de bebidas alcoólicas constantemente, se envolvia com mulheres aqui e acolá. Enfim, era de vida boêmia. E aí, a sua mãe, que era uma católica fervorosa, ficava o tempo inteiro pedindo para que ele estudasse as escrituras sagradas, para que ele pudesse vir a se tornar um cristão. Mas não, ele queria continuar naquela vida, era uma vida boa, ele era reconhecido pela sua inteligência, ele tinha as mulheres, chegava a dizer que era maravilhoso amar e ser amado, teve um filho, sem jamais ter sido casado. Imagine bem, se hoje, no nosso tempo, isso é complicado da gente poder entender, imagine séculos atrás, ter um filho sem ter sido casado. A sua mãe, que era essa católica cheia de fé, que era essa católica cheia de fé, não se cansava de pedir por ele, de orar. E o seu marido a maltratava muito, chegava a espancar-lhe às vezes, mas ela persistia na fé, persistia orando e pedindo. E até que certa feita, o filho, esse boêmio, por ter sofrido algumas desilusões da vida, como cada um de nós aqui passa sempre, resolveu voltar-se para Deus. E voltou-se, encontrou-se com Deus de uma maneira tão fervorosa, que transformou-se completamente. E hoje ele é conhecido por todos nós, pelo nome de Santo Agostinho. Santo Agostinho transformou-se, renovou sua vida, renovou suas atitudes e voltou-se para Deus. De boêmio a santo, foi convidado pela equipe do Espírito da Verdade para a codificação do Espiritismo. Deu respostas belíssimas e trouxe para nós a receita do meio mais eficaz da gente se melhorar, que é conhecendo a nós mesmos. Santo Agostinho comenta sobre essa afirmativa na pergunta 919 no Livro dos Espíritos. E ali ele nos dá a receita de como fazer isso. Santo Agostinho nos diz que ele, todas as noites, quando ele ia dormir, ele se recordava de como tinha sido o seu dia. Pensava nas pessoas a quem ele possivelmente tivera ofendido. Pensava nas palavras que possivelmente foram infelizes ao ser proferidas por ele. E aí ele fazia um propósito: amanhã vai ser diferente. E assim ele fazia, até que fazer o bem tornou-se um hábito, até que o amor a Jesus, o amor a Deus e à humanidade tornou-se um hábito. E ele vem ser um exemplo para nós de renovação. Ele vem ser um exemplo para nós de boa vontade em trabalhar a serviço de nós mesmos e a serviço do próximo, trabalhando no bem.
Santa Mônica, como é conhecida, a mãe de Santo Agostinho, foi uma mulher que todos os dias fez o seu voto de renovação de atitudes. Todos os dias, mesmo sendo maltratada, mesmo vendo seu filho no caminho errado, jamais Mônica desistiu de orar, de pedir, de acreditar e de ser uma boa mãe, de dar o seu bom exemplo, de ser uma boa esposa. Por isso, pela Igreja Católica, ela é tida como santa. Então, para começar a nossa manhã, vamos refletir em torno das atitudes de Santo Agostinho e de Santa Mônica. Renovar significa tornar novo. Renovar significa começar de novo. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai encontrar nova aparência, dar nova aparência a alguma coisa. Iremos encontrar a palavra recompor, revigorar e reafirmar. Tudo isso significa renovar. E aí, fazendo essa reflexão, a gente começa a entender como é que funciona a vida. Um pássaro, para saciar sua fome e suas pequenas necessidades fisiológicas, vai em busca de uma flor. E aí se alimenta. Ao levantar o seu voo, o vento passa sobre o seu bico e derruba um pedacinho de cola, que cai no chão e germina, e dá início novamente a uma nova planta. A terra dá voltas em torno de si mesma, dá voltas em torno do sol, e o dia vira noite, e a noite vira dia, demonstrando para nós o ciclo da renovação. As estações do ano, inverno, verão, primavera, outono, as fases da lua, que se renovam também constantemente, periodicamente, demonstrando para todos nós o ciclo da vida. E aí, pensando em tudo isso, eu lembro das aulas de química, que eu vou lá ministrar, e sempre cito uma frase do saudoso Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma frase clássica, né? Todos nós sabemos, não só eu que sou professora de química, todo mundo sabe. Mas, se na natureza, no lado físico, tudo se transforma, por que não a nossa natureza como ser humano? Por que não nós como espíritos em fase de ascensão, se podemos nos expressar assim? Estamos aqui para isso, estamos aqui para nos transformar. E a natureza nos mostra que isso é possível. Quando a gente vê um belo pôr do sol, levando às vezes um dia que foi cansativo, difícil, complicado, conturbado, mas trazendo para nós a esperança, trazendo para nós o amanhã como proposta de renovação, de começar tudo de novo. O que significa? Para que a gente precisa renovar as nossas atitudes? Se nós vamos fazer uma análise mais profunda, nós vamos constatar que todos os nossos sofrimentos fazem com que nós tenhamos que tomar a decisão de nos renovar. Nós reencarnamos com o propósito de melhorar, de reparar, de crescer espiritualmente. E aí, quando nós estamos aqui encarnados, sob o véu da reencarnação, sem saber direito ao certo o que nos aconteceu outrora, então, nós aqui nos esquecemos, às vezes, de como a vida, ela nos dá tantas oportunidades. E às vezes a gente tropeça aqui e ali e começa a sofrer. Quantos nós hoje estamos em tristeza profunda? Quantos nós hoje estamos sem esperança de um dia melhor, de uma vida melhor? Quantos nós hoje estamos nos culpando por possíveis erros? E aí, esquecemos às vezes de que a vida, uma vida, é um dia diante da eternidade. E que temos sim a oportunidade de melhorar tudo, a nós mesmos e quem está à nossa volta. Precisamos sempre nos lembrar do crescimento espiritual, que precisamos passar por ele. Temos, que passar por isso. E aí, pensando em tudo isso, a gente chega à conclusão de que tem muitas atitudes que precisamos renovar. Uma delas
é modificar a nossa forma de julgamento. Não estamos aqui para julgar ninguém. E aí o simples fato da gente falar que a gente não deve julgar já é um julgamento. Julgamos a tudo e a todos, a todas as situações. Nos relacionamentos, isso se torna uma tragédia, porque ao invés de julgar, a gente passa a deduzir. E a dedução ela é extremamente perigosa, porque pode ser fruto apenas da nossa imaginação. E aí a gente vai e atropela pessoas, sentimentos, e colhemos frutos não muito saborosos desse plantio. Jesus, em momento algum, julgou as pessoas. Ele sim tinha todo o direito, porque levava uma vida reta, porque tinha exemplos maravilhosos para nos dar, e não fez isso. E nós, muitas das vezes, fazemos. Quer ver como a gente faz? Normalmente, quando a gente está iniciando na doutrina espírita, a gente tem algumas revelações, a gente consegue compreender o porquê de muita coisa. E aí, o Espiritismo nos traz essa compreensão das coisas para nos ajudar, é óbvio. Aí a gente entende, talvez eu estou passando por isso porque fiz alguma coisa de errado no passado. Até aí tudo bem, normal. Mas aí às vezes a gente vê uma pessoa deficiente na rua e aí a gente pensa, nossa, esse aí aprontou mais que eu, porque ele está deficiente. Né? Então, olha só como a gente leva as coisas. Às vezes, a nossa condição hoje não é de deficiente apenas por misericórdia. Apenas para a gente conseguir crescer um pouquinho para aguentar passar por essa situação. Para a gente não vir a falir. E a gente faz isso o tempo inteiro. Nossa, uma pessoa surda, será que ela não tinha paciência de ouvir os outros? Será que ela atirou em alguém na outra vida? E a gente começa a fazer esses julgamentos, nos esquecendo que a gente deve examinar, sim, a nós mesmos. Não nos julgar, mas nos examinar, com o sentido com a proposta de melhorar as nossas atitudes, melhorar os nossos pensamentos, melhorar os nossos sentimentos. Devemos também, o tempo inteiro, praticar o amor e o perdão. Em primeiro lugar, a nós mesmos. Por quê? Nós vemos na atualidade que as pessoas trazem em si uma culpa muito grande. As pessoas se culpam por coisas que fizeram, por coisas que deixaram de fazer, por situações da vida delas, onde elas poderiam ter agido de uma forma e agiram de outra. E isso pode ter trazido alguma consequência. Quantas são as pessoas que se culpam por um casamento que se dissolveu, por um filho que possivelmente se enveredou por um caminho errado. E aí a gente se prende nessa culpa, a gente pensa que se culpando, se martirizando, vai resolver alguma coisa, ao invés de termos uma atitude positiva, como Mônica teve em relação a Agostinho. Mônica, vendo tudo aquilo que o filho passava, ela poderia se culpar, poderia sentar e chorar. Meu Deus, onde foi que eu errei? O que eu fiz para esse menino ficar desse jeito? Já passo aqui um sofrimento no meu casamento. Ela podia pensar tudo isso, porque normalmente é o que a gente faz. Quando a gente vê que alguma coisa deu errada, a gente senta, põe a mão na cabeça, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Gente, se vocês souberem a lista que vocês fizeram para merecer cada coisa que acontece, a gente não levanta, a gente não tem nem disposição para levantar da cama, porque a gente erra assim. Nós erramos porque ainda precisamos errar para aprender. Ainda precisamos dar muitas cabeçadas. Já notaram como quando uma criança ela está aprendendo a andar? Primeiro ela engatinha. Então ela começa a se arrastar. E aí ela vai e faz o gesto de se levantar. Aí ela bate a cabecinha. A partir do momento que ela bateu a cabecinha em algum lugar, todas as vezes quando ela vai levantar, ela olha primeiro. Nós somos assim. Às vezes precisamos bater a cabeça, precisamos fazer alguma coisa que nos traga um sofrimento para a gente poder aprender. Infelizmente, muitos de nós ainda estão nessa situação. E aí não aprendemos a perdoar ainda. Carregamos simplesmente a culpa. Já pensaram como é aprisionador carregarmos rancor? Já pensaram como é ruim quando a gente deixa de perdoar nós mesmos? Como a gente está negando o amor que nós temos a nós mesmos? São muitas as situações que acontecem no nosso dia.
Na nossa convivência familiar, por exemplo, precisamos perdoar o tempo inteiro. São muitas as coisas que acontecem que não são como nós gostaríamos que fossem. E aí a nossa vontade, quando não é feita, a gente se revolta. A gente vem para a casa espírita, a gente aprende que nós temos situações que nós passamos, que precisamos, que faz parte do nosso programa de reencarnação, do nosso programa de regeneração. E mesmo assim, quando a gente chega diante da situação que nos exige dar aquele testemunho, aí a gente vai e age totalmente diferente do que a gente havia planejado. Normalmente a gente não está preparado para aquilo que a gente está esperando. A gente se prepara o tempo inteiro e aí quando chega na hora da prova, dá um branco. A gente age de maneira equivocada. Então, falar sobre perdão nunca vai ser demais. Agora, quando eu falo do perdão, eu lembro do Aloysio, né? Por causa do livro dele. Mas, e coitado do Aloysio, porque agora as pessoas acham que porque ele escreveu sobre perdão, ele é obrigado a perdoar qualquer coisa. E aí vejam bem como a gente se torna responsável por aquelas coisas que a gente prega, por aquelas coisas que a gente fala, afirma e fala para os outros serem a verdade. Se você falar que alguém deve perdoar e você não perdoar, a pessoa vai notar. Se você falar qualquer coisa que você mesmo não seja capaz de cumprir, então aí você deixa de ser admirado. Imaginem vocês, se Jesus, quando esteve aqui na Terra, tivesse falado: ama teu próximo como a ti mesmo, e ele mesmo o amasse. Então, na verdade, nós precisamos praticar as coisas das quais nós acreditamos ser verdadeiras. Precisamos aprender a ser sinceros, aprender a fazer aquilo que está dentro do nosso coração. E a atitude tem tudo a ver com isso. Precisamos aprender o tempo inteiro a ser humilde, renovar isso. O que será renovar esse tipo de atitude? Renovar a humildade, o que será isso? Já pararam para pensar o quanto nós somos orgulhosos às vezes? Na verdade, Emmanuel, o Espírito, nos diz que as duas chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E aí nós sabemos disso. Nós ouvimos isso o tempo inteiro. Será como é que na prática isso acontece com a gente? Na hora de dar o nosso testemunho, na hora de agir, nós sabemos se estamos sendo realmente humildes? Se estamos aceitando aquilo que a vida nos está impondo naquele momento? Às vezes tem uma situação que a gente está passando e a gente simplesmente se rebela diante dela. Não era isso que eu queria para a minha vida. Não era assim que eu queria. Não era isso que eu imaginava. E aí somos invadidos por uma rebeldia. Abrimos portas e janelas para qualquer tipo de má influência para nós mesmos. Uma vez que a nossa sintonia passa a ser a sintonia negativa da rebeldia. Todas essas atitudes que nós devemos renovar, tanto a questão do perdão, quanto a questão da humildade, do julgamento, tudo isso, quando tem desequilíbrio dentro de nós abrimos as portas, nós abrimos o nosso campo mental para recebermos influências das mais diversas. E aí o que vai ditar, o que nós vamos acolher, o que nós vamos receber, vai ser o que está dentro de nós. Ao pensar em renovar atitudes, vamos pensar em renovar pensamentos. E quando a gente pensa em renovar pensamentos, o que é necessário? Precisamos renovar os nossos sentimentos. O sentimento dita tudo aquilo que eu penso. E tudo aquilo que eu penso é exatamente traduzido nas minhas atitudes. Eu tenho certeza, sem medo nenhum de errar, que cada um aqui hoje presente tem alguma coisinha que gostaria de modificar em si mesmo. Não vamos pensar nos outros não, porque nos outros a gente tem muita coisa que a gente queria mudar. Mas vamos pensar na gente. Cada um aqui pode ter uma situação dentro de casa, com o filho, com o marido, no trabalho, alguma coisinha que não está daquele jeito que você queria. E aí vamos acreditar que tudo isso pode melhorar. Mas essa alegria ela vai ser concretizada quando a gente entender que depende unicamente de nós para que as coisas melhorem. Para que cada uma dessas situações
que vieram nas mentes de vocês agora possa ser modificada. A humildade de aceitar que às vezes uma coisa está sendo dita para você, não é aquilo que você queria ouvir, mas é aquilo que você está precisando naquele momento. Você às vezes pega um livro de manhã, você está lá chateado, já acorda de mau humor, aí você pega um livro lá, Vinha de Luz. Vamos abrir ao acaso para ver o que vai cair. Aí quando você abre ao acaso, cai uma mensagem que realmente funciona para você, veste como uma luva. Mas aí você para e pensa, não, eu acho que eu abri esse negócio errado, isso não está servindo para mim não. Isso daí está servindo mais para fulano ou para ciclano. A gente lê as coisas pensando nos outros, a gente não pensa na gente. E por quê? Pela falta de humildade de aceitar que muitas das vezes o equívoco está sendo cometido por nós e não pela outra pessoa. E aí o fato da gente acreditar nisso faz com que a gente brigue com a gente mesmo o tempo inteiro. A gente briga mentalmente o tempo inteiro. Não era assim que eu queria, mas tem que ser assim. Meu Deus, o que eu faço? Aí Deus vai te dar uma resposta de algum jeito. Alguém chega e fala com você. Você lê alguma coisa. Você vê alguma situação. Nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, a gente vê das situações mais diversas que são exatamente exemplos para a gente poder observar e perceber se ele fez daquele jeito e aconteceu isso, então eu preciso melhorar. Mas a gente pensa para o outro. Vou dar um exemplo. Nós tivemos a oportunidade de ouvir um relato de um espírito numa reunião mediúnica, que esse espírito foi médium na sua última reencarnação. E ele relatou para nós que, no princípio, quando ainda criança, quando ainda jovem, tinha sido catalogado como epilético, tinha sido catalogado como louco, tinha sido internado pelas visões que ele tinha. E aí, então, um belo dia, ele conheceu a doutrina espírita e descobriu que tudo aquilo que a ciência médica da época catalogava como insanidade era uma bênção. E conseguiu canalizar toda aquela energia, toda aquela situação, começou a trabalhar em reuniões mediúnicas. Mas o que aconteceu com ele foi o seguinte: como ele tinha visão, as pessoas começaram a se aproximar muito dele por causa daquilo. E aí, é claro, nessa hora a vaidade sobe, né? Uma pessoa muito procurada, muito querida, muito amada. E algumas pessoas começaram a dar agrados a ele, materiais, financeiros. E aí, meus amigos, esse irmão acabou caindo nas garras da vaidade. E enquanto estava relatando para nós, ele chorava e demonstrava total arrependimento por aquilo que houvera praticado. Um dom, todos nós temos dons, um dom que Deus lhe deu. E ele acabou, infelizmente, usando para o caminho errado. E então, no meio do seu relato emocionado e completamente arrependido, ele nos disse que, tendo todo o conhecimento da doutrina espírita, estava lá no seu inferno pessoal, sofrendo perseguições, sofrendo gargalhadas daqueles os quais ele havia prejudicado. Ou seja, estava numa situação completamente difícil, muito mais difícil do que as situações que a gente vive e pensa que está difícil. Porque, gente, quando a gente está aqui reencarnado, a gente consegue se enganar. A gente consegue fazer a coisa certa pelo motivo errado, muitas das vezes, guiados pela vaidade, guiados pelo orgulho, e nos enganar. Mas quando a gente desencarna, não tem isso não. A realidade vem. E a realidade vem muitas vezes de uma maneira muito difícil. Não tem como você se enganar. Então, era isso que esse irmão relatava para nós. E aí ele disse para a gente assim: arrepender é muito pouco. É necessária a conversão. É necessária a transformação. Sabe por quê? O arrependimento é um analgésico, como diz o cérebro. Não trata nada. Para você resolver o problema, você precisa se converter, transformar uma coisa ruim numa coisa boa. E aí, como era uma reunião mediúnica de desobsessão, nós falávamos as coisas a esse espírito
E ele já sabia de tudo, porque ele participou de reuniões mediúnicas, ele sabia como funcionava. Ele sabia que o motivo pelo qual ele não estava conseguindo resolver as suas questões era a culpa que ele carregava. Então, gente, quando a gente sabe de uma coisa e a gente não age de acordo com aquilo, depois é muito mais difícil para a gente reverter a situação. E aí nós falávamos para ele: meu irmão, você tem uma nova oportunidade. Ele: eu sei que eu tenho, mas eu não mereço. E aí como é que faz para a gente recomeçar quando a gente entende que a gente errou e a gente não merece aquele perdão? É uma situação muito delicada, porque todos nós merecemos sim novas oportunidades. Todos nós merecemos sim perdão nosso, em primeiro lugar, e depois de Deus. Esse irmão que esteve conosco, nós agradecíamos: meu irmão, muito obrigada por estar aqui para falar para nós sobre isso, porque para a gente isso é uma lição imensa. Mas ele falava assim: não me agradeça não, eu não mereço. E aí olha a falta de perdão, olha a falta de tentar entender o que estava acontecendo com ele. Quando a gente diz que às vezes a gente faz a coisa certa pelo motivo errado, vamos explicar um pouquinho melhor isso, né? Porque às vezes a gente vem aqui na casa espírita, a gente acorda no domingo chuvoso, com vontade de ficar na cama cedo, e vem para a casa espírita. É a coisa certa. Qual o motivo que está te trazendo até aqui? Aí é que você tem que pensar. Você tem que analisar o que te traz aqui, para ser o motivo certo. Sabe por quê? Se você estiver aqui apenas por interesses pessoais, pode ser que um dia essa realidade venha até você e te cobre. Quem mais cobra a gente, nós mesmos, somos nós. A cobrança, os julgamentos, a falta de perdão, quando vem do outro, é dolorido, é duro. Mas quando vem de nós mesmos, impede a nossa renovação. Nós, nas reuniões mediúnicas, a gente ouve isso o tempo inteiro. E aí, nessa que eu contei para vocês, o caso desse irmão, ele nos disse que houvera sido resgatado por Ana Prado, por Maria Modésto Cravo e por Ivone do Amaral Pereira, que foram as três que chegaram com um foco de luz e conseguiram retirar de onde ele estava. E foi um relato extremamente emocionante, porque quando a gente está ouvindo com atenção, podem notar, toda vez que você está conversando com alguém, que você está prestando atenção, passa um filme na sua cabeça, você consegue visualizar tudo aquilo que está sendo dito. E foi o que aconteceu no relato desse espírito. Nós conseguimos visualizar tudo aquilo que ele estava dizendo. E aí a gente tem que trazer para a nossa vida. O que adianta eu estar presente naquela reunião, escutar tudo isso e não conseguir melhorar em nada para mim mesmo? A maior lição é essa. Por isso que às vezes a gente fala assim: eu estou indo para a casa espírita trabalhar. Mas na verdade você está recebendo muito mais do que você está fazendo. Por mais que você esteja lá numa reunião como médium, sendo passivo, ou sendo aquele que está se comunicando com o espírito de sofrimento, por mais que você esteja dando esse trabalho, esse suporte de trabalho, você está recebendo muito mais. Então vamos estar atentos às situações que nos cercam, sem ficar julgando. Porque assim, um dia pode ser a pessoa que está caindo, outro dia pode ser a gente. Ninguém está livre. Esses médiuns, esses espíritos que se manifestaram nessa reunião, todos eles nessa noite foram médiuns falidos, tiveram essa característica em comum. Médiuns com uma lista extensa de trabalho, que trabalharam muito, que se dedicaram a casas espíritas, que foram presidentes, presidiram reuniões, etc. Mas que, quando a realidade caiu, eles perceberam os equívocos cometidos. Isso serve de lição para cada um de nós aqui. Vamos começar a pensar tudo aquilo que a gente está fazendo, que a gente coloque o sentimento puro e verdadeiro. Porque depois a gente mesmo não se cobrar: não, eu fiz aquilo, mas na verdade eu estava esperando receber em troca alguma coisa. No fundo, a gente sabe os nossos motivos. E aí agora, como eu acabei de dizer, a gente vai conseguir se enganar. Não, às vezes não é com maldade, não. A gente faz isso como um mecanismo de defesa mesmo. Porque ninguém vai assumir: não, eu sou uma pessoa má, eu sou ruim. Ninguém vai falar isso. Não precisamos disso. Mas precisamos sim saber do motivo de cada um. Por que eu estou passando por esse sofrimento?
Eu sei que esse sofrimento me foi imposto por alguma colheita de um plantio que eu fiz. Eu sei que eu tenho que passar por isso. Mas como eu estou encarando isso agora? Eu estou revoltado? Por dentro eu estou revoltado? Vamos ter cuidado com essa realidade para não bater depois, né? E vir nos cobrando da pior maneira possível. Precisamos então, para renovar as nossas atitudes, ao levantar todos os dias da nossa cama, acreditar que tudo pode ser melhor do que foi ontem. Acreditar que assim como o ciclo da natureza se renova, assim como aquele calor que faz aqui em Colatina colabora para que o rio é o Rio Doce que tem aqui, né? Que o Rio Doce faça todo um processo de evaporação para a água chegar lá na nuvem e cair em forma de chuva, demonstrando para nós a renovação. Assim é a nossa vida. E para a gente conseguir renovar qualquer tipo de sentimento dentro de nós, para a gente conseguir modificar, repaginar qualquer sentimento dentro de nós, a gente precisa ter fé. Se está tudo ruim agora, vamos sacudir a poeira, vamos dar a volta por cima. Não tem porquê a gente se prender a uma tristeza. A gente às vezes pensa assim, gente, mas a minha vida é muito difícil, a menina está doida, está falando essas coisas, ela não sabe o que ela está falando. Ela não sabe como é que é a minha vida. Eu realmente não sei como é a vida de cada um aqui. Mas André Luiz nos afirma que uma vida é um dia. Então nós vamos perder, ficar esse dia inteiro, essa vida inteira, presos a algum tipo de sofrimento? É claro que não. A proposta não é vir aqui reencarnar para sofrer, como muitos de nós às vezes nos enganamos ao pensar. Às vezes a gente pensa assim, a gente tem que sofrer, a gente vem, reencarna, se a gente estiver sofrendo, aí a gente está aprendendo. Não é só assim. Vai ser assim enquanto nós acreditarmos que é só desse jeito que a gente aprende. Agora, se a gente entender que os exemplos dos mais diversos que nós temos na história são exemplos que vêm para nos transformar, nós não vamos precisar sofrer por causa disso. Vejam, Saulo de Tarso era perseguidor do cristianismo, utilizava toda a sua inteligência, todo o seu poder de oratória para convencer as pessoas contra o cristianismo. Pensem bem, ao se encontrar com Jesus, transformou-se, mudou até de nome, passou a ser Paulo e usou todo o seu poder de oratória, todo o seu poder, toda a sua força, o seu vigor para andar, levando o cristianismo, para falar bem do Mestre, para transformar vidas. Quantas vidas Paulo de Tarso transformou? Ele andou a pé muito mais do que tem gente que anda de avião aqui, para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar do cristianismo, de novas oportunidades, de renovação de vida. Então são muitos os exemplos que a gente tem e que a gente pode seguir. Olha, tem um texto no livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição número 15. Esse livro, ele é a psicografia do Chico, através de Emmanuel, através de Chico. E nesse texto tem essa frase: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E Emmanuel, como ele é brilhante, ele pega uma frase dessa e traz para a gente uma lição imensa, né? E aí nesse texto, Emmanuel nos traz a história de Pedro, porque Jesus disse isso a Pedro na hora grave lá que ele estava com Pedro, na última noite. Ele disse: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Agora vejam bem, na última noite Jesus disse isso a Pedro. Pedro era aquele que era o braço direito de Jesus. Pedro viu Jesus operar milagres. Jesus escolheu a casa de Pedro, a mais singela, para fazer muitas das suas reuniões, para fazer o primeiro culto no lar. Jesus escolheu Pedro, a casa de Pedro. Pedro viu coisas assombrosas ao lado de Jesus, coisas que ninguém na época acreditaria, mas ele estava lá do lado, ele viu tudo aquilo. Ele conviveu lado a lado com Jesus. Pensem bem na profundidade disso. Nós aqui, quando ouvimos falar de Jesus, quando fechamos nossos olhos e imaginamos cada milagre, que hoje bem sabemos que não é um milagre,
Mas cada daquelas situações que Jesus veio e fez acontecer, cada demonstração de amor de Jesus, quando a gente para e pensa nisso, a gente se emociona. É emocionante imaginar a vida de um homem que veio e mudou tudo. Pedro estava do lado, Pedro viu, ninguém contou nada para ele viu. E mesmo assim, ele precisou sofrer muito depois disso, porque ele negou Jesus. Ele precisou de sofrer demais para poder se converter. E Jesus sabia que ele ia precisar de passar por muitas situações para dar o seu testemunho, para realmente se transformar. Outro que podemos citar como exemplo foi Judas. Judas conviveu com Jesus, viu, tocou, conversou, beijou Jesus. Judas estava lá ao lado daquele homem. E aí, Judas foi e traiu Jesus. Pensem bem nessa situação. O que aconteceu depois com Judas? Hoje, logo cedo, eu e Célia ainda estávamos conversando sobre isso. Porque sabemos que a história de Judas foi resgatado pelo próprio Jesus. Onde Jesus nos deu a maior prova ali de perdão da traição que houvera sofrido por Judas, e Jesus não se sentiu ofendido, não. Ele foi lá, ele resgatou Judas. E Judas, para se perdoar, para se sentir resgatado, reencarnou como Joana d'Arc, numa época em que ser médium era ser bruxo, e foi queimado. E graças a isso, o Espiritismo pôde nascer. Então pensem bem, cada pessoa, quando a gente tem uma atitude, quando a gente faz coisas com as quais nós mesmos depois nos deparamos uma realidade completamente diferente, a gente precisa renovar, a gente precisa mudar. Esses exemplos nos mostram que muitos precisaram sofrer. Muitos deles deram o seu testemunho, fizeram a sua conversão, a sua transformação através do sofrimento. Mas é esse exemplo que fica para nós, para que a gente não precise passar pelas mesmas coisas, passar pelos mesmos sofrimentos, para que a gente realmente consiga se renovar. Olha só, lá em Guarapari é assim. Ali é o pôr do sol, tá vendo? Lá na Praia do Morro esse pôr do sol. Não sei se está dando para vocês verem legal. Mas o sol se esconde todo dia. E aí nasce uma lua linda atrás daquele morro. E a gente para e fica babando, pensando assim, nossa, como a natureza é linda. Como Deus é perfeito nas suas criações. Porque é muito bonito você ver o pôr do sol, principalmente na praia. É muito bonito mesmo, né? Isso mostra pra gente o quê? Que nós podemos também renovar. O nosso dia pode terminar de um jeito, mas pode começar de outro. Como espíritas, sabemos que durante o nosso sono, nós não estamos dormindo. Nós estamos no plano espiritual. Para onde é que nós estamos indo? Porque pensem bem, às vezes você teve um dia muito difícil, às vezes você se aborreceu ao extremo e você foi dormir pensando em desistir de tudo. Ah, eu não aguento mais essa vida, eu desisto, eu não aguento carregar esse fardo. Mas aí quando você acordou, você estava melhor. Por que será? Quem sabe você esteve lá com o seu anjo da guarda e ele te falou tanta coisa que você acordou melhor. Então, entre o pôr do sol e o nascer do sol, aqui é o sol nascendo. Entre o pôr do sol e o nascer do sol, tem muita coisa que acontece. E nós precisamos buscar essa ajuda. Nós precisamos querer essa ajuda. Um dos textos mais emocionantes que a gente lê no Livro dos Espíritos é o que fala do anjo da guarda. Nós somos acompanhados quando estamos no nosso programa para reencarnar. Ele nos acompanha na fase de gestação. Ele está lá do lado quando a gente nasce. Ele está lá do nosso lado quando a gente está aprendendo a andar. Ele está do nosso lado em todas as situações. Sabe aquele momento que você está bravo, pensando um monte de coisa ruim, energia ruim? O seu anjo da guarda está lá aplicado. Está lá absorvendo tudo, junto com você. Ele está lá feliz quando você consegue vencer a si mesmo. Nosso maior desafio, né? Vencer a nós mesmos. Vencer o nosso desânimo, vencer a nossa arrogância, vencer o nosso orgulho,
vencer aquela tristeza que invade, que a gente não está tendo força para lutar contra ela. O seu anjo da guarda está ali. Por mais que você não veja, ele está ao seu lado. Quando você vai dormir, está ele lá também. Pensem bem no poder do anjo da guarda. Que a gente, quando a gente pensa em anjo da guarda, a gente tem uma figura materna, a sensação de um colo, de alguém que está ali para nos proteger o tempo inteiro. E quando a gente pensa nessa figura materna, a gente imagina a nossa mãe, aquele colo bom, aquele cheirinho bom de mãe, que é um colo gostoso, que a gente vem para deitar. Mãe é uma coisa muito boa, mas o anjo da guarda é mais importante do que a mãe. E ele está ali para te ajudar no seu programa de reencarnação. E quando a gente fala em programa de reencarnação, de regeneração, nós lemos um texto, um dia desse, também de Emmanuel, no livro Fonte Viva, e ele nos diz assim, que se a gente não aderir ao nosso programa de regeneração, não vai adiantar ter esforço de mais ninguém. Pode estar aquele monte de amigo espiritual ali, pode estar seu anjo da guarda falando um monte de coisa, mas se você não aderir, se você não quiser, não vai ter jeito. Precisamos querer sim uma vida melhor, mudando a nós mesmos, querer sim o melhor para o nosso próximo. Precisamos perceber o seguinte: aquilo que hoje é mais difícil para a gente é aquilo que a gente mais precisa mudar. Aquilo que dói mais, aquilo que machuca mais, que incomoda mais, é o que a gente precisa trabalhar para melhorar. E aí a gente pensa como que isso é difícil, né? A gente saber que uma coisa está machucando, está magoando, e é aquilo ali que a gente precisa lidar. Quando é ruim, quando alguém chega para você e fala assim, ó, você não pode ser assim não, você tem que melhorar, você tem que mudar. A gente fica bravo com essas coisas, a gente não gosta de ouvir isso. Nós não temos essa humildade. Dependendo de quem falar com a gente abaixa a cabeça. Dependendo, se você vier na casa espírita, estiver recebendo um atendimento fraterno, se você for num psicólogo, se você for num consultório, aí você escuta e abaixa a cabeça. Não, tem razão. Mas se o seu marido te falar, se a sua esposa te falar, se algum amigo te falar que você está errado, aí você questiona. Aí você não aceita. Então, todas as vezes que a gente perceber que a gente está passando por essas situações, vamos tentar respirar fundo, vamos tentar modificar isso na gente. Tem uma amiga espiritual muito querida, Dona Maria Modesto Cravo, que o sentimento que eu tenho por ela é um sentimento de filha para mãe mesmo. Ela tem um carinho muito especial quando ela vem se comunicar. Certa feita, ela se manifestou numa reunião mediúnica através da psicofonia, um jeito assim muito doce de falar. E ela relatou várias condições que a gente passa durante o dia a dia, várias situações que a gente passa. E cada coisa que ela relatava naquela mensagem, eu pensava assim, meu Deus, ela está falando para mim isso. E a gente pensa, quando a gente está ouvindo uma mensagem, pensa tudo que a gente acha que é pra gente, né? Quando vem espírito sofredor acusando, falando, a gente acha que é pra gente. Quando vem um benfeitor puxando a orelha, a gente acha que é pra gente também. Tudo é assim. E aí, nesse dia, ela relatou várias situações que acontecem no dia a dia e que muitas das vezes nós colaboramos para aquilo acontecer. E eu pensando tudo aquilo, chateada, comecei a chorar, no meio da mensagem dela, comecei a chorar, pensando, meu Deus do céu, eu sou muito ruim, eu preciso mudar. A gente veste aquela carapuça e fica desesperado. No final da mensagem, com toda a doçura do mundo, ela falou assim, se você descobriu que anda agindo errado até agora, não tem problema. Ela falou isso com uma doçura que a gente se emocionava de ouvir ela falar. Porque você sabia que muitas daquelas situações ali, você estava participando daquilo, você estava contribuindo com aquilo. Você estava errado, você sabia disso. Quando ela estava falando, eu estava entendendo, não, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errado. Mas aí bate aquele desânimo, né? Como o espírito que se manifestou na reunião, médium, que faliu. E falava assim, não, eu sei disso, mas eu sei que eu mereço também. E aí a gente vai e se prostra e espera o tempo passar. Então, quando ela disse assim, não tem problema, na maior dos... Imagine que você ouvir isso. Não desanime,
Sempre é hora de começar de novo. Então que nessa manhã, cada um aqui saia daqui com a certeza de que é sempre possível começar de novo. Nunca é tarde. Se for o seu último dia nessa existência e você hoje reparar em você alguma coisa que precisa ser mudada, não é tarde. Você já vai chegar no plano espiritual com essa decisão de melhorar essa situação. Nunca é tarde. Sempre é hora de começar de novo. Vamos pensar agora em cada probleminha que a gente está passando, com cada pessoa, seja dentro de casa, que é o nosso laboratório de experiências difíceis, seja com uma pessoa que você gosta muito, que talvez não seja nem da sua convivência, mas que você gosta demais. Vamos mentalizar cada uma dessas situações, tentando ouvir a voz doce de Maria Modesto Cravo. Sempre é hora de começar de novo. Não vamos desanimar de maneira nenhuma. Se nós percebemos que estamos errados até agora, nada de pensar, eu não mereço. Nada de pensar, Deus é bom demais, eu sou muito ruim, não mereço. Nada de pensar isso, sem desânimo. Renovar a atitude. Precisa de ânimo para a gente renovar alguma coisa. Sabe quando você está às vezes para baixo? As mulheres vão me entender melhor. Você está para baixo, chateado, aí você fala assim, vou lá no salão hoje, pinta cabelo, faz unha, e se renova. E sai de lá com um astral melhor. Essa limpeza hoje tem que ser feita por dentro. E não é fácil não, porque as mulheres vão me entender melhor que os homens também. Mas toda segunda-feira a gente promete fazer dieta. A gente pensa, não, essa segunda-feira eu vou começar a fazer minha dieta. Eu preciso emagrecer. E aí você acorda com aquele gás. E é difícil mudar a atitude de comer ou deixar de comer alguma coisa. Se você vai no médico e ele fala assim, você não pode tomar leite mais, você está com alergia. Como é difícil parar de tomar leite. Como é difícil fazer uma dieta. Imagine fazer uma transformação moral. Imagine fazer uma transformação, deixar de ser egoísta. Gente, realmente não é fácil, é uma luta. Mas estamos aqui para isso. Para finalizar, recordo-me agora de uma outra comunicação que tivemos, de um irmão em sofrimento, que ele foi levado até a reunião porque ele desencarnou em decorrência do vício na bebida alcoólica. Então, ele chegou e fez todo o relato dele, de como tinha sido a sua vida, sua passagem na Terra, que ele fazia muito uso de bebida alcoólica e tudo, e ele se mostrava ser muito humilde. Tinha um sotaque daquelas pessoas que trabalhavam na roça, que ele relatou que ele tomava cachaça, usava fumo de rolo, coisas de pessoas que moram na roça mesmo. Mas ele desencarnou em decorrência disso. E aí ele falou assim, com toda a simplicidade do mundo, eu fui, sabe, meus filhos, eu fui resgatar o Bezerra. E Bezerra falou para mim, vai ser necessário para lá de 4 vidas para poder me recuperar. Que sejam 4, 5, 10 vidas que tenhamos para nos recuperar. Mas que em cada uma delas, pelo menos uma vitória seja alcançada. Que essa vitória possa ser alguma coisa dentro de nós mesmos que precisamos mudar. Vamos pensar nisso, vamos lembrar de Dona Maria Modesto. Sempre é hora de começar de novo. Gostaria muito de agradecer a atenção de todo mundo, o carinho que vocês têm com a gente quando a gente chega aqui. Agradecer mais uma vez ao Virgílio, ao pessoal da Rede Amigo Espírita, na pessoa do Zé Aparecido, que tem tanto carinho em divulgar a doutrina espírita. E é isso, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos nós.